Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre cansaço psicológico. Sabem aquela pessoa que sente cansaço psicológico do género? Sente perda de memória, facilmente está distraída no mundo da lua, com falta de concentração, ou por exemplo, sente-se lenta a tentar encontrar as palavras. Eu vejo situações destas constantemente no consultório. Situações em que eu faço alguma pergunta no consultório e parece que as pessoas estão mesmo com o raciocínio lento. E muitas das vezes as pessoas não têm sequer a noção que estão numa fase em que estão a passar por cansaço psicológico. Nós todos passamos por uma fase dessas. Agora, o importante é percebermos se a pessoa sente cansaço psicológico, a que é que nós podemos associar. Existe uma causa principal, que é aquilo que eu gostava de vos falar hoje, que são oscilações de açúcar. A forma como o nosso corpo tem oscilações nos níveis de açúcar pode criar este efeito. Eu vou-vos explicar porquê. Agora, existem causas secundárias e muitas outras causas, como por exemplo, imaginem, eu já vi situações de falta de sono a criar esse problema, ou por exemplo, o metabolismo da tireoide estar completamente alterado, a pessoa não ter a noção, as análises estarem normais e a pessoa ter um problema da tireoide que cria esse efeito, a menopausa, por exemplo, a dominância estrogénica a criar esse efeito, uma tendência depressiva, ou suponhamos a pessoa ter falta de ômega 3, existem várias questões. Agora, nós temos que perceber o seguinte: o nosso cérebro utiliza muito o açúcar como fonte de combustível. E eu acho que o erro que existe muito grande é que o nosso cérebro, existem zonas que dependem de glucose, mas o nosso próprio corpo não necessita de uma fonte externa diretamente de glucose. Nós conseguimos fazer a conversão de determinadas proteínas, mesmo hidratos de carbono, ou até algumas gorduras que podem ser convertidas em açúcar, por exemplo, pelo fígado. Portanto, a forma como o nosso corpo utiliza açúcar não tem necessariamente que vir de uma fonte externa. O problema qual é que é? Existe uma coisa que chama-se resistência à insulina, e é exatamente isso que eu vos quero falar hoje. Quando nós consumimos açúcar em demasia, e quando nós pensamos em açúcar, nós temos que pensar também nos hidratos de carbono processados. Nós temos que pensar que não é necessariamente aquela coisa que nós colocamos açúcar a mais no café. Existem várias fontes de açúcar e que criam picos de insulina no nosso corpo. O problema é que se o nosso cérebro está a fazer a dependência da glucose ao longo do tempo, o nosso corpo entende que níveis altos de glucose ao longo do tempo são tóxicos para o nosso corpo. A célula não pode absorver, a célula cerebral não pode absorver toda a glucose. Portanto, chega ao ponto que níveis altos de glucose ao longo do tempo fazem com que a própria célula se torne resistente à entrada daquele açúcar. Daí a resistência à insulina. A insulina é aquele tipo de hormona que faz com que baixe o nível de açúcar. Se nós tivermos um estímulo muito acentuado de açúcar, claro que a insulina durante algum tempo ela vai aumentar, mas ao longo do tempo o nosso corpo cria resistência à insulina. Ou seja, a chave que entra na fechadura para o açúcar entrar na célula e atuar como fonte de energia, como fonte de combustível, vai diminuindo. Portanto, nós temos que perceber que uma situação destas ao longo do tempo gera cansaço psicológico. E se nós tivermos níveis altos de açúcar como níveis baixos de açúcar, nós vamos na mesma ter um efeito de cansaço psicológico, mas simplesmente com sintomas diferentes. Portanto, a primeira coisa que nós temos que pensar quando pensamos em cansaço psicológico é automaticamente baixar os níveis de açúcar. E quando eu falo em baixar os níveis de açúcar, isso inclui açúcares processados, hidratos de carbono processados, o álcool, que por vezes contém açúcares, dependendo do álcool, mas o próprio álcool atua como um hidrato de carbono no corpo. A forma como atua é como se fosse um hidrato de carbono. Ou, por exemplo, se nós fizermos refeições altamente ricas em proteína, que não é necessariamente um açúcar, vai também gerar uma resposta de picos de insulina. Portanto, é muito comum, eu vejo no consultório pessoas que fazem uma alimentação extremamente alta em proteína, muitas vezes estão com cansaço psicológico e não conseguem perceber porquê. Porque nós associamos que a proteína é saudável. O nosso corpo precisa de uma quantidade pequena de proteína, não em demasia. E aí é que está o problema. Eu, por exemplo, já encontrei situações no consultório em que, por exemplo, a pessoa tinha uma alergia ao tomate, ao pepino, ou, por exemplo, ao espinafre. Eu já tive casos desses.
em que a própria alergia, a forma como uma pessoa tem intolerância alimentar, alergia ou intolerância alimentar, vai também interferir com este cansaço psicológico pela própria resposta do nosso sistema imunitário. Portanto, nós vemos que existem várias questões aqui, inclusive com as outras causas que nós estamos a falar. Portanto, se nós pensarmos nesta questão, o que é que nós temos que fazer? Baixar os níveis de insulina. Como? Além de baixar os açúcares, os hidratos de carbono processados, controlar a quantidade de proteína, é importante baixar o número de refeições diariamente. Porquê? Porque cada vez que nós fazemos uma refeição, fazemos um pico de insulina. E a melhor forma de tratar uma resistência é diminuir o estímulo. E neste caso o estímulo pode ser alimentar ou pode ser pela frequência alimentar. Outra das situações, além da questão da proteína que eu falei, é também inserirmos um bocadinho de gordura na nossa comida ou alguma fibra. Porquê? Porque nós quando inserimos a gordura ou a fibra, tanto uma como a outra, ajuda-nos a atrasar esse pico de açúcar. Ou seja, suponhamos que nós vamos fazer a nossa refeição no horário do almoço. O facto de inserirmos uma salada com fibra e um azeite de oliva, por exemplo, com os frutos secos, por exemplo, antes da refeição, nós vamos fazer com que o pico de insulina seja muito mais baixo. E nós como é que nos percebemos disso? Quando a sonolência depois da refeição baixa. A sonolência que ocorre após as refeições, muitas das vezes, na grande maioria, é por picos de insulina. Portanto, fora desta questão, se nós percebermos que, por exemplo, o ômega 3, principalmente o DHA, é um tipo de ácido gordo que nos ajuda a melhorar a parte da memória e da concentração. Porquê? Porque grande parte do nosso cérebro é composto por colesterol, por gordura. Se nós percebermos que, se repormos esta gordura, principalmente a reposição da gordura oxidada no nosso cérebro, que cria uma resposta inflamatória, com ômega 3, nós vamos ajudar muito a melhorar a concentração, a memória. O problema muitas vezes que existe, que eu vejo, é que as pessoas não podem esperar que simplesmente tomem ômega 3 para sentirem-se melhores a nível cerebral. Nós também temos que diminuir os ômega 6, que tipicamente são mais altos. Como? Tiramos óleos vegetais, como por exemplo o óleo de girassol, o óleo de canola, o óleo de algodão, o óleo de palma, que está muito nos cremes vegetais. Portanto, nós temos que ter um enquadramento geral, e por isso é que eu muitas vezes digo que o diagnóstico tem que ser uma coisa muito personalizada. O que eu vos quero falar é, por exemplo, sobre o produto da MJSMed que chama-se Alicer. Isto porquê? Porque o Alicer aborda também aqui outras questões muito interessantes. Por exemplo, a glutamina que tem dentro do Alicer permite-nos fazer o quê? Permite-nos ou aumentar os níveis de glutamato, ou seja, ter alguma excitabilidade por o cérebro um bocadinho mais alerta, ou, por exemplo, também inibir um bocadinho o impulso nervoso, aumentando os níveis de GABA. Agora, fora dessa questão, porquê é que está aqui o cálcio? O cálcio não só melhora a forma como ocorre a comunicação nervosa, mas também, por vezes, a pessoa sente insónias por déficit de cálcio. Portanto, é muito importante que esta fórmula contenha esse cálcio. O fenogrego. Porquê que o fenogrego está cá? Porque o fenogrego diminui o quê? Diminui os níveis de açúcar. Portanto, por isso é que muitas pessoas também acabam por sentir-se bem com isto. Tanto o alecrim como o ginkgo biloba estimulam a circulação cerebral, principalmente em pessoas mais idosas, ou o ginseng e a bacopa contrabalançam um bocadinho os efeitos do stress, melhoram a memória, mas também têm efeito antioxidante, ou seja, têm a capacidade de diminuir o quê? A oxidação de determinadas proteínas a nível do cérebro. Quando nós pensamos nesta questão, nós percebemos que quando uma proteína é ligada a um açúcar, ela tende a glicar, ou seja, é como se fosse uma cola. Esse efeito cola a nível cerebral predispõe a uma resposta oxidativa. Portanto, quando nós alteramos a alimentação e melhoramos com estes compostos essa parte oxidativa, nós vamos melhorar muito o cansaço psicológico. O magnésio, para melhorar o quê? Ou seja, a resposta celular para produzir mais ATP, para produzir mais energia cerebral, para diminuir a irritabilidade, melhorar as insónias, até a própria perda de memória com o magnésio. A carnitina, para quê? Para facilitar o transporte de moléculas de energia na cadeia que produz, no fundo, a ATP. E, por exemplo, o complexo B. O complexo B, no fundo, atua como quê? Como cofatores, como nutrientes necessários para cada reação, ou seja, a nível do ponto de vista de neurotransmissores. Portanto, nós conseguimos perceber
que isto é uma fórmula bastante completa. O que é preciso perceber é porque é que as pessoas sentem-se tão bem, como por exemplo com o Alicer, e muitas das vezes as pessoas não têm noção, mas indiretamente estão a tratar algumas das causas. É importante averiguarmos qual é a causa e tratarmos, ou seja, com a suplementação mais correta. Mas, por exemplo, o Alicer é um dos exemplos que podem utilizar para o cansaço psicológico. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de colocar os vossos comentários em baixo no vídeo. Vou colocar tudo na descrição para que vocês consigam tudo ler com calma. E não se esqueçam de subscrever ao nosso canal para mais vídeos. Vejo-vos numa próxima.